Durante a minha jornada de autoconhecimento, eu me peguei pensando: onde se estende a linha tênue entre a solidão e a solitude? Aquele nuance entre querer alguma companhia e estar em paz estando só. Eu sempre gostei de ficar sozinha. Tinha algo sobre passar um sábado à noite olhando para fora da janela e só escutando a cidade. Escutando as buzinas e as conversas, as músicas tocando e as TVs que não foram desligadas. Isso sempre me trouxe um senso de companhia, eu e eu mesma. Sozinha, olhando para fora da minha janela, me sentia plena, completa. Mas assim como tudo na vida e suas efemeridades, haviam dias em que eu me sentia sozinha. Então fui em busca de entender a relação das pessoas com elas mesmas e com os outros. Quis entender o que trazia esse sentimento de solidão e como ela podia se transformar em solitude. Estamos vivendo o auge da era digital, da conectividade e das redes sociais. Nunca foi tão fácil entrar em contato com parentes que moram longe ou reencontrar um amigo antigo pelo Facebook. Mas ainda assim, nos sentimos sozinhos. Vivemos na sociedade mais solitária que existe. Se estamos tão conectados, como caímos no isolamento? As tecnologias de conectividade, elas intensificam, né, a nossa experiência da solidão como uma experiência de solidão tensa, que é essa experiência de solidão adoecedora. A gente tem uma divisão interna, que é: a gente quer muito ser amado, né? Eu acho que os seres precisam estar com os outros e a gente quer ser reconhecido, só que ao mesmo tempo a gente quer ser independente e ser autossuficiente, né? E a gente quer ser singular também. Então a gente acho que a gente que fica nessa divisão o tempo inteiro na nossa vida. E acaba que as redes sociais entram nessa lógica também. Sempre conectados, a gente não para ouvir a si próprio. A gente busca sempre essa constante conexão. E isso nos deixa com o sentimento de estarmos sozinhos. Nós temos uma dificuldade cada vez maior de sentirmos positivamente a possibilidade de estarmos apenas conosco. Pessoas que conseguem conviver com a sua diferença diante dos outros são pessoas que convivem melhor com a solidão, né? E eu acho que pessoas que normalmente precisam estar mais aderidas às referências, mais se sentirem reconhecidas num grupo, pertencentes, né? Às vezes se sentem mais sós mais facilmente, porque na sua diferença se sente meio desamparada. E o desamparo, ele traz esse sentimento de solidão. A solidão, eu sinto que ela é um espaço dentro do nosso corpo que precisa de luz. Então, quando a gente se sente sozinho, na verdade é o nosso corpo pedindo que a gente coloque luz nesse espaço, assim. E quando a gente vai colocando luz nesse espaço, a gente transforma a solidão na solitude, que é o gostar de estar sozinho para se conhecer e se conversar. Então, quando a gente realmente para ficar sozinho e aproveitar a nossa própria companhia, a gente aprende muito sobre nós mesmos. É um momento de reflexão e criação que é muito importante para a gente se desenvolver como indivíduo. Tem muitas atividades reflexivas e solitárias que são fundamentais para a gente se desenvolver mesmo, né? Quanto mais eu me aprofundo para dentro de mim, mais eu tenho vontade de viver a vida para fora também. Eu acho que a gente consegue estar melhor sozinho quando a gente tem desejos e projetos de vida, né? E os nossos projetos, normalmente eles passam pelos outros, mas se a gente reconhecesse bem o que a gente deseja, a gente ia sacar que os outros não contemplam completamente os nossos projetos de vida e os nossos desejos. Estar sozinho é um presente que o universo te deu para que você realmente consiga se conectar
com todos esses sentimentos, porque os sentimentos, eles são como melhores amigos que sentam do seu lado para falar o que está acontecendo num nível maior de energia. E quando a gente está sozinho, na verdade a gente não está sozinho, a gente está conversando com esses melhores amigos, que são os nossos sentimentos. E quando a gente começar a dar valor para eles e dar valor para esse momento de solidão ou solitude, a gente vai realmente construir a melhor família, antes de, enfim, de pai, mãe, de qualquer família que a gente tenha no externo, que é a família da minha alma, né? A família que está dentro de mim. Durante todo esse processo de buscar entender o que era a solitude para as pessoas, eu percebi o quanto que ela é uma prática universal, que varia muito de pessoa para pessoa, o que ela faz para se conectar consigo mesmos. Para mim, por exemplo, pode desde olhar a vista para fora da minha janela, ou desenhar, ou até tomar um café sozinha. E você, o que você faz para se conectar consigo mesmo? Para me conectar comigo mesmo, eu desenho. É basicamente fazer exercício físico, porque eu acho que quando eu tô na academia ou correndo por aí, eu tenho um momento de me desligar de tudo. Eu busco o meu momentinho de tirar minhas cartinhas, de acender meu incenso, de pôr minha música. Eu gosto muito de ter um momento pra mim, um pouco introspectiva talvez, que eu me afasto um pouco de todo mundo e me encontro refletindo sobre tudo o que eu vivo e o que eu faço. Eu faço meditação, faço yoga há muitos anos e eu acho que essa é a melhor atividade que existe para uma pessoa poder se conectar consigo mesma. Fazer com que tudo aquilo que está no meu cotidiano me conecte de alguma maneira. Esporte, é a espiritualidade, colocar a mão na terra, de nadar num rio, de subir numa árvore, de lembrar que eu tenho um corpo. Acho que ficar sozinho me ajuda a me conectar comigo mesmo, em situações tipo quando você está andando por aí ou dirigindo, é uma boa oportunidade para pensar sobre a sua vida. Na verdade, eu vivo buscando formas assim de me conectar comigo mesmo, porque eu acho que esse é o único caminho, né? Eu gosto, para me conectar comigo mesmo, andar a cavalo. Como é muito difícil, normalmente eu toco piano, toco violão ou durmo. Dormir é bom também. O que eu gosto para me conectar comigo mesma é ficar sozinha. Eu não tenho medo de pensar sobre mim, por pior que seja o pensamento. E eu não tenho medo de me conhecer. A terapia ajuda. Um sentimento de totalidade que às vezes eu tô voltando pra casa à noite sozinha, de bicicleta, e eu tô ouvindo uma música que eu amo e eu sinto vento batendo no meu rosto, e é um sentimento de como se aquilo tudo fechasse, assim, como se eu não precisasse de mais nada.